mostrar, demonstrar, convocar, inventar linguagens para dizer aquilo que você viu, vislumbrou, vai codificar com códigos artificiais, mas que permitem que o outro veja também. A arte lida exatamente com essa fronteira do mistério. Essa zona que eu acho que a maioria das pessoas não ousam muito, vamos dizer, meter a mão ou avançar naquela direção. Palatinic é o pioneiro da relação arte e tecnologia no Brasil e provavelmente um dos pioneiros do mundo, né? Então daí a sua importância. Em 51 ele faz o cinecromático, que é o primeiro objeto em que se realizou essa dobra entre arte e tecnologia. Ele consegue entender perfeitamente que a arte moderna trata de não representar. E é isso que vai permitir que ele faça essas máquinas. É uma máquina que consegue ter dentro dela os elementos de criar uma pintura, mas uma pintura como? Não mais através do pigmento, da cor química, que nós estamos acostumados ao longo da história da arte, né? Que é uma história basicamente vinda da Renascença, da pintura tal como a gente conhecia no modernismo, uma pintura de cor química, e ele vai passar a trabalhar com a noção de cor-luz. Ele vai lidar com os elementos básicos da pintura, que são a forma e a cor. Então, quando ele chega nesses elementos básicos, ele entende que isso pode ser informação pura. Você pode ter informação só a partir da forma e da cor. O quadro é estático. Qualquer alusão a movimento ou a tempo é ilusório. Um cavalo parado está com a pata assim. Um cavalo correndo é assim. Naquilo que eu estava fazendo, havia o tempo, porque a sequência da projeção levava tempo. E o movimento era real, havia movimento. Eu mandei para a Bienal e foi recusado, porque os críticos acharam que isso não é arte, não era pintura, não era desenho, nem gravura, nem escultura. Então, eu não sabia o que era e fui recusado. E eu acho que essa recusa da Bienal é muito interessante, porque ele é recusado porque ele não se enquadra em nenhuma das categorias tradicionais de artes plásticas. Quer dizer, ele não é desenho, não é pintura, não é escultura, não é gravura. O que é aquilo? Objeto. Uma coisa que ninguém sabia lidar muito bem com aquilo. Ele está trabalhando com a mesma questão que vai surgir pouco depois do neoconcreto, que é a tentativa também de trabalhar com a noção de tempo dentro do objeto plástico, só que agora não enquanto movimento, mas enquanto o tempo expressivo da singularidade. A pintura neoconcreta terminou eliminando totalmente a figura. Os quadros da Lígia, por volta de 58, 59, não é só que não tem figura, são alguns quadrados inteiramente pretos, pequenos assim, com uma linha em cima, no contorno, ou no alto, ou do lado. Então o quadro mesmo, a superfície do que seria a tela, não tem nada. E essas coisas vieram confirmar a minha interpretação de que se tratava de uma eliminação total da linguagem pictórica e de uma desintegração do quadro, o que terminou acontecendo. A fase desses trabalhos dela que chama casulo, que é quando estufa, a placa estufa e depois ela cai no chão e vira uma outra coisa que já é como se fosse uma escultura móvel, manuseável, que são os bichos, os tais bichos dela. Eles defendem a ideia
ideia, literalmente a ideia, de que a obra de arte não deve estar separada do mundo, mas sim deve integrar-se a ele. A proposta de abolir a moldura é para que a obra de arte tenha por fundo o mundo. Na mesma medida, eles propõem o fim do pedestal, da base na escultura, porque a escultura deve ter também, deve se inserir no espaço real. A partir dos anos 60, aquilo que era integração entre o espaço da obra e o espaço real muda e se transmuta para integração entre arte e vida. Naquele quadro? Muito bom. Ah, aquilo é você mesmo, né? Aquele ali de baixo? A integração, a nova figuração, ela já surge não apenas por influência da pop, que se desenvolve lá fora, mas ela já surge numa espécie de genealogia própria que se desenvolveu a partir da década de 50 com o concretismo e neoconcretismo. À medida que você pode ir mexendo, você começa a usar a sombra para fazer desenho. Então, cada um que chega aqui pode fazer essa expressão ficar terrível ou ficar benigna, só com um problema de jogo de luz e sombra. Fiz o outdoor, né, nos anos 60, para ter a arte na rua. Coloquei outdoors em 200 pontos da cidade de São Paulo. É colocar a arte na rua, né? E já lidar com a arte pública. Isso eu fiz o outdoor em 65, 66, né? Por aí. No começo dos anos 60, há minha série de apropriações, no qual eu me apropriava dos objetos. Eu comecei a recolher esses objetos prontos, que eram portões, que eram grades, que eram tapumes de obras. Eu simplesmente pedia para a pessoa que eu colocaria um portão novo se ela me desse esse portão velho. E assim começou o meu trabalho de apropriação. Estavam praticamente prontos, né? Eu não tinha que fazer mais nada. Era só pegar e me apropriar. Objeto, para mim, seria
exatamente uma expressão plástica que busca exatamente estar no limite das coisas. Você pega daqui, pega dali, e você cria uma dobra expressiva mesmo. Ele preenche exatamente esse lugar em que a pessoa pode pegar, de repente, um elemento que é da escultura, pode pegar um elemento que é da música, que você pode, sei lá, trabalhar numa instalação com som, você pode pegar um elemento que é do cinema. Isso que eu acho riquíssimo na história das artes plásticas. Talvez seja de todas as artes a que mais se permitiu abrir para todos os outros campos. Então, o objeto, de alguma maneira, ele configura esse lugar. O objeto tem exatamente essa capacidade de reunir esses elementos e, ao mesmo tempo, virar um fulcro no sentido de ser um ponto que absorve essas questões e que questiona. Eu gosto muito das ideias paradoxais. Eu acho que o objeto, ele estabelece um paradoxo. Entendeu? Ele, ao mesmo tempo que ele é uma resposta, ele é uma pergunta. Enfim, se tem falado tanto em pintura nos últimos anos, e de repente o Max se propõe a fazer uma exposição sobre o tridimensional, colocando a questão da escultura novamente em pauta. Então eu acho que esse seria o interesse fundamental, né, de uma exposição que reavalia a questão do objeto, né, no momento em que tem se falado tanto sobre a pintura. Objeto é assim, qualquer coisa, uma garrafa, uma lata, um tijolo, o lápis, né, são objetos. Mas eu falava, puxa, nesse objeto está escondido alguma coisa, assim, além do uso que a gente faz natural com ele, deve ter ele pode ser outras coisas, né? Comecei a pensar assim. Olha, o papel higiênico serve para limpar a bunda, o lápis serve para escrever, o aspirador serve para limpar a casa, né? O toca-disco serve para escutar música. Então é um uso que se apresenta do objeto para você comprar mas isso não quer dizer que ele não possa ser útil para infinitas outras coisas, né? Eu olhava as coisas, pegava um cabide, falava, nossa, que bonito que é um cabide, né? Então, eu levava, ficava convivendo com ele, me dava uma ideia, falava, puxa, esse cabide, se fizer assim, assado, ele vira uma outra coisa, que produz surpresa, graça, né? Encantamento. Eu olhava um objeto e falava, puxa, que interessante esse objeto. Comecei a ficar atraído por objetos. Eu gosto quando as pessoas olham para um trabalho
que sorriem, assim, sabe? Então, parece que o sorriso, no meu caso, assim, das vezes que eu tenho acompanhado, olhar o público nas exposições que eu faço, é um componente de entendimento, assim, é uma forma agradável de ver que houve uma comunicação entre a obra e o observador, assim, né? Vi na Bahia um oratório, em um hotel 5 estrelas, assim, um oratório assim, colonial, e dentro do oratório tinha um telefone. Eu falei, que barulho, né? Você quer falar com Deus, você pega o telefone dentro do oratório. Era uma coisa assim totalmente louca, né? Romper esse limite, né? Do prático para o estético, por exemplo, assim, é difícil, é difícil. Às vezes você tem ideia, mas a ideia não é boa, ela é fraca, né? Pra você perceber uma boa ideia, assim, e que resista ao tempo. Eu fiz muita coisa que caducou, ficou sem graça, né? Aí outras que resistem ao tempo, falei, puxa, essa... Então é um exercício, assim, de concentração e de ficar buscando, muda de posição. Eu já fiz trabalho assim que era só mudar o objeto de posição e... Nossa, né? Por exemplo, eu tenho um trabalho que chama-se Rádios Pescando. Então eram rádios com a antena fica na vertical, assim, né? Aí eu peguei essa antena na vertical, virei o rádio e ela ficou na horizontal. Então parecia uma vara de pescar. Então foi só uma mudança, não precisei pintar, desmontar, nada. Foi só a mudança da posição do objeto e pus uma linha. Aí depois eu fiz vários, né? Cada rádio de um tipo, assim, são 12 rádios. Por uma dessas ironias, os trabalhos que são os menores, por exemplo, inserções de circuito ideológico, ele é um trabalho que ele tem uma escala física muito pequena, mas na verdade ele pode envolver um número muito grande de pessoas, né? O público potencial é muito grande. Um trabalho se dirigia, vamos dizer, a essa escala industrial, né? E o outro era uma escala institucional, né? de Estado, né? É o meio circulante. O projeto Cédula é o trabalho que se beneficia assim, de uma eficiência, de uma eficácia, né? Bem maior do que a gravação de mensagens em garrafas de refrigerantes ou cerveja, né? Porque você já tem, vamos dizer, o espaço o circuito é bem menor, né? De garrafa do que uma nota de um real, por exemplo, né? Uma nota de um real circula muito mais do que uma garrafa de Coca-Cola. Uma das coisas que ele pressupõe, que ele coloca, é a questão mesmo da autoria, do anonimato, né? Porque o tipo de informação que ele veiculava não era legal associar o nome do autor às informações. Uma grande parte dos equívocos surge do fato de que as pessoas pensam que um objeto de arte é uma ideia aplicada a um objeto. Também se acha que às vezes se pode aplicar um objeto a uma ideia, que seria, digamos assim, um equívoco contrário, né? E eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Na realidade, o objeto de arte é uma tensão absoluta entre aquilo que resulta e a intenção inicial que faz com que o artista comece a achar que é possível construir um objeto com aquela ideia.
Eu acho que o temperamento do artista e as ideias que ele tem são absolutamente a mesma coisa. Elas estão tensionadas dentro de uma vontade de fazer. O objeto de arte bem-sucedido, do meu ponto de vista, é o objeto que transcende o autor. Não porque o autor abandone, no processo de realizar esse objeto, uma responsabilidade, mas porque o objeto ganha uma autonomia nesse processo de fatura tal que ele vai, de uma certa forma, refazer o artista. Um objeto sempre será, de uma certa forma, ou uma pintura, se nós considerarmos que uma pintura também é um objeto, né? Sempre será um objeto conceitual nesse sentido. Isto é, ele sempre terá sido concebido, né? Mas essa consciência não nasceu somente na arte conceitual. Ela nasceu na arte sempre. Os livros me interessam muito, não como escultor, mas como um artista preocupado com objetos que tenham essa possibilidade de se transformarem em outros continuamente. Os objetos, por estarem em um lugar, né, eles, de uma certa maneira, eles se localizam nesse lugar de tal forma que eles acabam modificando esse lugar. Eu costumo até, às vezes, pensar que os meus objetos são exatamente do tamanho do espaço que eles ocupam, né? Ou pelo menos pretendem modificar o espaço que eles ocupam a tal ponto em que esse espaço se confunda com o próprio objeto, né? Essa é uma intenção poética que eu tenho. Na realidade, toda escultura é um objeto, mas nem todo objeto é uma escultura. Temos aí uma diferença bastante grande, porque o objeto adquiriu uma tal autonomia que ele pode ter o seu próprio desejo de ser, né? Quer dizer, quando um objeto passa a ter o próprio desejo de ser, esse objeto é um objeto bem-sucedido artisticamente. Não importa que objeto seja.